Fala, nação cruzeirense, começando o nosso jornal dessa segunda-feira, né, pra gente trazer aí as principais notícias do Cruzeiro, tudo que foi destaque no dia de hoje. Então, pedir para você se inscrever aqui no canal, é só clicar aqui embaixo no íconezinho vermelho de se inscrever, que aí você passa a ser um membro aqui, né, um inscrito, um seguidor do nosso canal e recebe nosso conteúdo em tempo real. Assim que a gente postar o vídeo aqui todos os dias, você recebe uma notificação que você também pode desativar essa notificação se for da sua vontade. Então se inscreva, deixe o gostei que a gente vai começar a trazer agora as principais notícias dessa segunda-feira. E a gente começa com a notícia relacionada ao jogo já dessa quarta-feira. O Cruzeiro enfrenta o CRB às 4 horas da tarde na quarta-feira. Horário horrível, né, para todo mundo, principalmente quem trabalha aí. Muitas das pessoas já estão trabalhando fora do home office, né, e não vão estar em casa nesse horário. Então nem vão poder acompanhar essa partida. E aí o Cruzeiro já tem algumas mudanças para esse jogo, porque obrigatoriamente o Cruzeiro não vai poder contar com alguns jogadores, né? Como por exemplo aí o caso do Arthur Caíque, do Regis, do Henrique e do Claudinho. Esses daí não jogam porque eles já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes. Por exemplo, o Claudinho jogou pela Ferroviária, o Henrique jogou pelo Fluminense, Arthur Caíque jogou pelo Bahia. Então esses jogadores serão desfalques do Cruzeiro não só nessa partida, como se por um acaso o Cruzeiro avançar de fase, esses jogadores não vão jogar essa Copa do Brasil de 2020 pelo Cruzeiro. E aí o Enderson Moreira convocou o Marco Antônio e também o Adriano, que não estavam com a delegação, e eles já viajaram e vão ficar como opção para o técnico cruzeirense nessa partida contra a equipe do CRB, que é fora de casa também. O Cruzeiro tendo aí essa sequência de 2 jogos jogando fora de casa, um pela Série B e o outro agora pela Copa do Brasil. Outro jogador que é desfalque no Cruzeiro é o Patrick Bray, né? O Patrick Bray teve um trauma no tornozelo. Esse trauma ele detectou ali, relatou o departamento médico do Cruzeiro ainda na partida contra a Chapecoense, né? Quando o Cruzeiro perdeu para a equipe da Chapecoense. Então o Patrick Bray também não fica como opção. E é mais um problema, né? Porque esse lado esquerdo do Cruzeiro está sendo um dos grandes problemas da equipe nessa temporada. A gente tem aí o Giovani, que está desagradando todo mundo jogando como titular. No segundo tempo, quando o João Lucas entra, parece que é pior ainda, né? Então a gente não sabe o que fazer. E o Cruzeiro está numa situação muito complicada na Copa do Brasil. Perdeu de 2-0 o jogo de ida. E aí a gente para pensar que talvez seja a hora de colocar o Matheus Pereira, que é um garoto da base, para testar ele. Porque o foco do Cruzeiro nesse ano não vai ser a Copa do Brasil, então o Cruzeiro não precisa ficar pensando em avançar. Se acontecer, aconteceu. Seria muito bom financeiramente, porque renderia um dinheiro a mais, mas o foco do Cruzeiro é a Série B. Então o Cruzeiro precisa de alguma forma testar ali uma outra opção na lateral esquerda para tentar resolver esse problema o mais rápido possível, porque aguentar Giovani e do João Lucas está muito difícil. Então vamos ver o que vai fazer aí o treinador cruzeirense nessa partida contra a equipe do CRB para ver se tem alguma melhora aí nesse lado esquerdo. Hoje a gente teve a divulgação aí relacionada a uma ação do ex-preparador físico do Cruzeiro aí, o Emerson Polimeno, né? Ele acionou o clube na justiça. Ele havia saído do Cruzeiro no começo de 2020 e ele cobra aí cerca de 314 mil reais, um pouquinho a mais aí de 314 mil reais, referente aí a valores de rescisão e outros valores ali de ações trabalhistas. Então é mais um caso do Cruzeiro na justiça que o jurídico do clube vai ter que trabalhar para tentar resolver aí, né? O jurídico que está trabalhando muito aí desde a chegada do Sérgio Rodrigues, desde o começo lá também com o conselho do gestor, né? Então vamos ver o que acontece nessa situação. E ainda falando de ações na justiça, o Cruzeiro conseguiu uma liminar que suspende aí a ordem de reintegrar o Dodô ali, reativar o vínculo do Dodô. E aí esse efeito suspensivo dura ali até o julgamento pela Justiça do Trabalho. Então o Dodô inicialmente não retorna para o Cruzeiro, né? A gente sempre deixa muito claro que a intenção do Cruzeiro não é contar com o Dodô e talvez a intenção do Dodô não é voltar ao Cruzeiro. O Dodô deve estar querendo reativar o seu vínculo para depois tentar uma rescisão, talvez, algo do tipo. Ou então talvez esteja mesmo querendo voltar a jogar no Cruzeiro, que eu acho muito difícil, até porque o Dodô é um cara muito novo, né? Acho meio difícil ele não ter mercado ainda no futebol brasileiro, mesmo que não tenha jogado tão bem assim no Cruzeiro. E aí a gente falando de ação trabalhista, vocês vão lembrar do goleiro Lauro, né? Que jogou pelo Cruzeiro aí nos anos de 2006 a 2018, né? De um goleiro aí que teve uma passagem pelo Cruzeiro, que tem uma ação na justiça com o Cruzeiro que já dura mais de 10 anos. A ação dele aí teve início no ano de 2009 e aí o Cruzeiro conseguiu enfim resolver essa ação na justiça. O jogador
tem a receber do Cruzeiro aí R$46 mil, e aí o Cruzeiro dividiu isso em 4 parcelas e vai fazer o pagamento, de acordo com a informação que foi divulgada pela galera do Globo Esporte. Então mais uma ação de ex-jogador do Cruzeiro que está sendo resolvida aí por essa gestão do Sérgio Rodrigues, um jogador que não é nem recente do Cruzeiro, né? Já são mais de 10 anos de ação rendendo aí na justiça. O Cruzeiro já inclusive fez acordo com ele, mas não cumpriu na justiça, e aí ele precisou reacionar a justiça ali para cobrar esse valor do Cruzeiro, e agora a diretoria aí se comprometendo a pagar. Vamos ver se o Sérgio Rodrigues enfim resolve esse problema, que já é um problema antigo da diretoria do Cruzeiro, né, que não vem conseguindo arcar com essas promessas feitas na justiça. E notícias como essa aí da situação do Lauro, né, que se acertou com o Cruzeiro, você pode acompanhar em tempo real no aplicativo da OneFootball. O aplicativo da OneFootball, para quem não sabe, é um aplicativo de futebol onde você pode selecionar vários clubes ali como seu favorito. E aí esses clubes selecionados como favorito, você recebe as notificações dele em tempo real. Então sai uma notícia lá, seja qual for a notícia, você recebe a notificação no seu celular e aí você abre ou não, né? E aí, quando está tendo jogo também, você recebe os gols, os cartões, tem muita coisa bacana, é um dos aplicativos de futebol aí mais usados do mundo todo, tem vários idiomas também, tem os clubes, não só os clubes brasileiros, como os clubes de fora do Brasil também. Então baixa aqui, é só você acessar o primeiro link na descrição que você baixa e instala no seu celular. E há pouco a gente estava falando aí no vídeo sobre a lateral esquerda, que vem dando muito problema para o Cruzeiro, né? Nos jogos aí, jogadores falhando, muitos problemas que a torcida vem questionando muito nas redes sociais. E um problema que o Cruzeiro tinha também era na lateral direita, né? Porque muito tempo aí a torcida questionando. A gente teve recentemente o anúncio do Daniel Guedes, que inclusive nem estreou pelo Cruzeiro. Acho que se fosse outros momentos o Daniel Guedes talvez teria até estreado ali precipitadamente, né? Mas a gente teve uma contratação que veio para o Cruzeiro com uma pouca expectativa da torcida, né? A torcida não tinha muita expectativa em cima do Raul Cáceres. Ele jogou no ano passado pelo Vasco, foi reserva do Iago Pikachu, ficou muitos jogos no banco de reserva, voltou para o clube dele e agora ele vem para o Cruzeiro e surpreende todo mundo nesse comecinho de Série B, né? Ele está atuando muito bem nessas partidas, inclusive ele foi destaque no dia de hoje lá. Tem um site que é um site de estatísticas, que é o SofaScore, vocês devem conhecer. Eles fizeram uma postagem aí e entre os 6 defensores que atuaram em 100% dos jogos da Série A e da Série B, ele é que tem melhor nota, né? Então o Raul Cáceres se destacando entre os jogadores da Série A e Série B. A gente separou até os números aqui, que vocês também estão vendo aí na tela. São 5 jogos, 1 gol marcado, 2 assistências, 13 passes decisivos, 39% acerto no cruzamento, 10 desarmes e a nota dele é de 7,62. Então o Raul Cáceres vem se destacando nessa equipe do Cruzeiro, já marcou gol, já deu assistência e é um dos principais jogadores aí nesse comecinho de Série B. Não tem como não dizer que é um dos principais jogadores. O Raul Cáceres está fazendo pela direita o que não estão fazendo pela esquerda, né? O café com leite ali. É um jogador que tecnicamente não erra grandes coisas assim, obviamente o próprio jogador deve saber isso, mas ele faz o café com leite ali, defende seguramente, quando sobe muito bem, vem ajudando ali, tanto é que já deu 2 assistências também, além de ter feito um gol na última partida agora do domingo contra a equipe do Confiança, então vai sendo um jogador muito importante. E aí, falando de importância, a gente teve uma polêmica muito grande ontem, né, relacionada ao Henrique, que voltou ao time titular e voltou a carregar a braçadeira de capitão do Cruzeiro. A torcida ali, muitas pessoas, não vou dizer a maioria, mas muitas pessoas questionaram isso, porque o Henrique foi um cara que depois do rebaixamento, ele saiu do Cruzeiro, foi para o Fluminense. A gente não sabe exatamente se foi uma vontade dele, que ele saiu por conta própria, a gente não sabe se foi um acordo ali do conselho gestor que administrava o clube na época, então não tem como cravar isso. Fato é que o Anderson Moreira veio a público, né, falar sobre isso. Ele respondeu uma pergunta que, se eu não estou enganado, foi até o Samuel Venâncio fez para ele na coletiva depois do jogo. E aí ele respondeu, né, falou que o Henrique tinha saído não porque ele queria permanecer, de acordo com a informação divulgada pelo Anderson Moreira, e aí o jogador teria saído por problemas internos ali. Parece que foi uma vontade da diretoria na época que quis negociar o jogador, que tinha proposta de outras equipes. Então o Henrique teria saído não por vontade própria e agora retornou para o Cruzeiro para ajudar o clube, de acordo com a informação do comandante cruzeirense, né, o Anderson Moreira. E aí a torcida sempre pega muito no pé, né? Esses jogadores que participaram do ano de 2019, acho que eles vão carregar para sempre esse peso aí. A torcida
muitos deles tinham uma moral muito grande, né, e perderam esse respeito e essa moral por conta do rebaixamento. O Henrique é um deles, a torcida sempre questiona muito, tanto o retorno dele quanto agora a titularidade. Fato é que não comprometeu nem na partida contra a Chapecoense, que entrou no decorrer do jogo, nem no jogo contra o Confiança. Acho que a gente não empatou aquele jogo, não foi por conta do Henrique, né? O fato de carregar a braçadeira de capitão, aí já é uma questão técnica, uma questão interna. Acho que como a torcida mesmo está demonstrando, hoje o Henrique não representa grande parte da torcida, não vou falar que é a maioria também, mas não representa grande parte da torcida, não pelo fato dele ter saído. Todos os jogadores que ficaram no Cruzeiro, mesmo esse, o Fábio, o Léo, eu acho que no ano passado eles tinham uma responsabilidade muito grande ali de usar algo que a própria torcida do Cruzeiro zoa muito, né? Que é o fato que eles zoam no Dedé de pedir a palavra. Acho que esses jogadores deveriam no ano passado ter vindo a público, pedido essa palavra e conversado com a torcida, explicar o que estava acontecendo, porque independente do que eles falassem na coletiva, mesmo que o Wagner Pires ainda estivesse lá, acho que a torcida faria o que fosse possível ali, tão impossível talvez, para tentar ajudar ainda, mesmo que o clube continuasse sendo rebaixado, né, mesmo que não tivesse como reverter isso dentro de campo. Acho que pelo menos essa turma que fez uma bagunça enorme ali, tanto fora quanto dentro de campo, não ia ficar não. Então, no meu ponto de vista, esse foi o vacilo dessa galera, Henrique, Léo. Acho que eles vacilaram muito nessa questão e por conta disso eles são cobrados até hoje, né? O Léo e o Fábio até menos, porque eles nem chegaram a sair do Cruzeiro, ficaram, mas o Henrique aí com essa saída para o Fluminense acabou sendo muito cobrado também. Então vamos ver o que acontece aí nessa nova passagem do Henrique aí pelo Cruzeiro. Pelo que tudo parece, vai continuar no time titular. Se vai carregar ou não a braçadeira de capitão, vamos ver, mas se ele carregou a braçadeira de capitão contra a equipe do Confiança, é bem provável que continue com ela, né? E aí, antes de terminar o nosso vídeo de hoje, lembrar para vocês que a gente está sorteando lá no nosso Instagram a camisa nova do Cruzeiro, aquela azul que tem as manchas, né? A gente nem tem ela aqui ainda para mostrar para vocês, mas está rolando o sorteio lá no Instagram. Se você for mulher ou se você for homem, você pode ganhar e escolher, né, o modelo masculino ou o modelo feminino, o tamanho que você quiser. Então o link vai estar aqui na descrição para você participar. Então participa aí do sorteio que está muito bacana, é bem simples, é só marcar 3 pessoas lá. Então participa, o link está aqui na descrição. E um dos requisitos também é ser inscrito aqui no canal. Então se inscreva aí, deixa o gostei. Esse aqui foi o nosso vídeo desta segunda-feira com as principais notícias do Cruzeiro e até a próxima.